Muito bem, irmãos, vamos lá para o nosso estudo. Estamos aqui no capítulo 29, pensei que era 28, não é, 29 de Êxodo. Falamos sobre a consagração dos sacerdotes, depois sobre os sacrifícios, que o Senhor também está orientando aqui a Moisés, e foi nesse ponto que nós paramos indo aqui para o versículo, a altura ali do versículo 22 desse texto. É importante a gente lembrar que tudo isso que nós estamos vendo já faz algumas semanas, é o que o Senhor está passando para Moisés no monte. Naqueles 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte, recebendo orientação quanto ao tabernáculo, tudo isso está acontecendo já faz então um bom tempo que nós estamos aqui. Ele levou 40 dias e 40 noites, nós já estamos quase por aí. Olha aí, dia 18 está chegando, 2 anos que nós começamos a estudar desde Gênesis, né? Muito bem, nós vemos aqui a partir do verso 22, nós vemos aqui um destaque sobre os sacrifícios diários, né? O Senhor está orientando a Moisés que nesse tabernáculo que ele vai descer com o projeto, com a ideia para construir, nesse tabernáculo deverão ser oferecidos ali sacrifícios diários, né? Alguém pode ler o versículo 42 e 43? Isso. Faça-lhes também calções de linho. Perdão, é 29, 42 e 43. Isto, tá bom? Este será colocado contigo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali verei os filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Muito bem, então nós vemos aqui, o Senhor fala aqui para ele sobre o holocausto contínuo por vossas gerações. Os sacrifícios eram diários. Isso fazia com que o povo tivesse em mente os pecados que eram diários, a necessidade de se apresentar ao Senhor diariamente. Tudo isso tinha um sentido muito grande para o povo. Mantinha um povo nessa comunhão com Deus, nessa ciência da presença de Deus, oferecer os sacrifícios naquele contexto era o culto. Hoje nós não oferecemos sacrifícios, nós prestamos culto a Deus. Na visão da Igreja Católica Romana, a missa é um sacrifício. É um sacrifício. Na nossa maneira de ver, a Igreja Reformada entende que esse sacrifício é esse serviço que prestamos, é o culto que prestamos a Deus. Os judeus sacrificavam, nós prestamos culto a Deus. O sacrifício que necessário já foi feito, perfeito e completo, sem necessidade de se repetir novamente. Então o Senhor está aqui falando sobre os sacrifícios diários, né? Isso mantinha viva a obra de Deus na memória do povo. Além disso, o culto diário a Deus, né? Através do culto diário a Deus, as gerações vindouras conheceriam desde a infância a história da criação ao guardar o sábado e também ia conhecer a história de tudo aquilo que aconteceu. As crianças já desde a infância iam conhecendo o culto a Deus, iam sabendo a importância de se colocar continuamente na presença de Deus. Vemos isso lá no Salmo 78. Salmo 78, os irmãos lembram do que ele trata? Tem uma música, tem até um cântico antigo que fala sobre isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não ocultaremos, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu louvor, e assim vai discorrendo. Por quê? Porque através desse culto, através dos sacrifícios, dessa vida religiosa do povo, todos iam conhecendo a história da nação.
as obras que Deus havia feito. Então, esse sacrifício diário tinha essa importância. A tenda da congregação não era somente um marco importante para lembrar o povo dos feitos de Deus, mas a evidência de que ele habitava com o seu povo e ele era o seu Deus. Era isso que significava o tabernáculo, Deus morando com o povo. Nós não temos tabernáculo hoje, nós temos a igreja. E a igreja também exerce essa importância na vida do crente, na vida do cristão. Nós precisamos dessa referência. Essa referência é importante para nós. Isso nos mantém vivos, assim como o tabernáculo era importante para o povo entender a presença de Deus no meio deles, a igreja também sobre a face da terra, não só a igreja invisível, que é chamada igreja dos eleitos, mas a igreja visível é uma referência de Deus no mundo. Então nós precisamos da igreja, assim como o povo precisava naqueles dias. Aqui na igreja nós temos a oportunidade não somente de crescer no conhecimento da palavra, mas de viver e valorizar a comunhão, observar e dar testemunho uns aos outros. É devido à memória dessas coisas que muitos dos afastados retornam à igreja. A igreja é fundamental para a nossa vida. É algo importante na vida do crente. O primeiro sinal de que nós não estamos bem com Deus é o afastamento da comunhão, da igreja. Quando alguém começa a se afastar da igreja, a relação dele com Deus deve estar passando por alguma dificuldade. É sintomático. O culto devia ser observado, né? Essas coisas deveriam ser feitas continuamente. Quando o povo no cativeiro babilônico se viu sem o templo, porque eles perderam essa referência, eles adotaram o que? A sinagoga. A sinagoga, a palavra de origem grega, que significa assembleia. Eles começaram a se reunir, independente do templo, que eles já não tinham, começaram a se reunir, porque eles precisavam dessa reunião, desse fortalecimento. Sem igreja, nós enfraquecemos na nossa fé. Sem igreja, nós somos afetados na nossa relação com Deus. Eu estou colocando aqui dentro de uma maneira, eu vou dizer normal. É diferente. Estou doente. Eu estou num ambiente eu estou num lugar onde não tem igreja. Estou distante. Isso é uma situação. Estamos dizendo para aqueles que têm condições de estar, mas por vezes começam a se afastar, a negligenciar. E isso é sintomático. Então, a igreja também seguiu o modelo lá das sinagogas no que diz respeito ao culto, no que diz respeito a se reunir, né? Então, nós nos reunimos como os cristãos primitivos se reuniam, como os judeus começaram a se reunir nas sinagogas antes da vinda de Cristo, tá? E depois eles continuaram. E até hoje nós sabemos que eles têm as suas sinagogas. Nós vemos aqui também no verso 44, o Senhor continuando dizendo: e consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. Era uma habitação sem dúvida espiritual. Diz o 46, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então essa repetição, essa ênfase é aquilo que o Senhor queria que o povo entendesse. Eu sou o Deus de vocês. E esse eu sou o Deus o Senhor é uma ênfase, é enfática, como se eu e somente eu sou o Senhor. Isso tinha que ficar claro para o povo. Fazia parte dessa aliança, desse momento que estava se fazendo um acordo. Deus com essa nação que ele havia escolhido. Muito bem. Indo para frente, entramos para o capítulo 30, mas o Senhor continua dando lá as orientações a Moisés. Nesse capítulo 30 nós vemos aqui alguns elementos que deveriam fazer parte
do tabernáculo, tá? Agora, mais propriamente na parte externa do tabernáculo. Lembrando, eu não sei se o Levi tem lá aquelas figuras, né? Então vê para nós aí, Levi. Deixa eu pegar aqui o nosso... Nem sei o nome disso daqui. Opa, tá lá, ó. Tá lá. Então o tabernáculo está aqui e tudo isso daqui era o átrio que também fazia parte do tabernáculo. Nós já vimos aquilo que ia ficar aqui internamente, no santo dos santos, que era aqui atrás, e mais na frente no santo lugar, aqui mais à frente. Agora nós vamos ver aquilo que o Senhor vai falar acerca dos elementos que ficarão aqui. Então nós vemos aqui algumas figuras, ó, tá bom? Vamos ver então algumas coisas que ficarão aí. Então vemos primeiramente aqui o altar do incenso, né? Começa aqui no versículo 30. Vamos lendo aqui um pouquinho, aí depois eu mando parar só para a gente não avançar demais. Vamos lá, farás também um altar para queimares de largura, será quadrado, e 2 de pau. O chifre tomarão só peça única, de orgulho ou cuidado, a parte superior, as partes ao redor e o chifre. Ele fará uma bordadura de ouro ao redor. Muito bem. Então nós estamos aqui esse altar. Na verdade, este altar aqui, o altar que vai ficar aqui fora não é esse. Esse daqui ainda é o altar que vai ficar dentro da tenda. Então, eu vou precisar da figura da tenda. Esse daqui ainda não é o altar que vai ficar aqui fora. Vê a figura da tenda para nós, Levi, por favor. Aqui, isso, é aqui, ó. É esta figura aqui, ó. Tá vendo? Um côvado por um côvado. 44, 40, vamos usar o 45? 45 por 45 é o tamanho desse côvado. E tinha altura de 90, o dobro da largura e do tamanho aqui. Então 90 centímetros de altura, né, um tanto assim mais ou menos, e por 45 por 45. Esse daqui ia ficar ali de fronte o véu. Também teria incenso constante. O sacerdote pela manhã e à tarde ele entrava aqui no santo lugar e ele então colocava azeite aqui nas lâmpadas para ficarem acesas, colocava aqui o incenso e o pão da proposição era trocado a cada sábado. Então vamos lá, continuando aqui. Então tinha esse altar que também era revestido de ouro, lembrando que tudo que fica lá dentro do tabernáculo, por sinal, é revestido de ouro. E a semelhança da arca também teria argolas para ser carregado. Ih, cadê aqui? Sumiu? E eu acho que acabou aqui, ó. Ah, voltou ali, ó. Só que está fraquinho, será? Tá fraquinho lá. Agora ele está mais fraco, não sei porquê. Vamos lá. Bom, vocês já viram lá, mas lá também teriam os varais, que nem a arca teria também argolas e seria carregado por argolas também, por varais, esse altar do incenso. Arão, então, como eu disse, toda a manhã e toda a tarde, ele estaria, quando ele entrasse para preparar as lâmpadas do tabernáculo para acender, ele também colocaria o incenso. Esse incenso que ele iria colocar também era um incenso especial, tá bom? Indo aqui para frente, sobre este incenso, né? Nós vemos aqui que esse incenso ele tinha um perfume especial, ele não era qualquer incenso. Estou procurando aqui onde é que está deixa eu ver aqui, acho que nos versos 34 a 38. O incenso, para nós entendermos, está sendo falado aqui na parte mais adiante. Vejam aí no 34 em diante, né? Vem aqui a composição desse incenso. Pode ir lendo aí alguém, 34 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias
estoraque, ônica e gálbano. Destes aromatas, com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde mesmo estarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Isto, esse incenso, provavelmente ele ficava sólido, mas deveria ser moído. Obrigado, Samuel. Deveria ser moído para virar pó, como pó, para ser queimado lá diante do Senhor. E vemos aqui a composição aqui que nós, algumas coisas que nós nem imaginamos aqui, estoraque, ônica, gálbano, são de repente, a gente tá usando perfume com essas coisas e não sabe, Mas diz aqui que seria arte de perfumista, Uma parte dele vai ser reduzida a pó, etc. Esse incenso é aqui santíssimo. Versículo 38 vem uma advertência, nem tente, quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Era um incenso, era um aroma exclusivo, somente ali para ser usado na tenda da congregação. Esse incenso ficava aqui, olha, agora está ótimo, ficava aqui em cima do altar. Ali era queimado esse incenso e devia trazer todo um aroma, um perfume, Isso é interessante, a gente vai ver que o Senhor, ele também, entre outras coisas, que a gente às vezes quando fala sobre Deus, a personalidade de Deus, Deus também aspirava perfume. E isso agradava a ele, como a gente vai ver depois, quando chegar o momento também, que havia um perfume, um óleo, particularmente perfumado, só os sacerdotes poderiam usar também aquela composição. Fala, seu José Luiz. Aquele lá era o óleo da unção, Isso. Muito bem. Muito bem, só composição, E os cuidados eram exclusivos de Deus, Vale considerar também uma coisa aqui, que o incenso na Bíblia, ele continuamente figura as orações dos santos. Isso é importante. Então, a gente pensa, mas que sentido é esse? A gente pode pensar, ter um incenso queimando lá continuamente ali diante do Santo dos Santos. O incenso na Bíblia sempre representa a oração dos santos. Podemos até ver alguns textos. Salmo 141, versículo 2, alguém pode abrir. Outros podem abrir no Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Salmo 141, 2. Isto. Isso, minha oração como incenso, Então, algumas vezes na Bíblia, o incenso, ele simboliza a oração. Apocalipse 5:8, alguém também pode ler? Quando tomou ele os 4 seres viventes, os 24 anciãos, lançaram grandes sobre ele, tendo cada um deles uma asa de ouro cheia de dentes. São as orações do céu. Isso, Capítulo 8 também de Apocalipse, versos 3 e 4, também trata sobre esse aspecto. 8, 3 e 4. Quem chegou lá pode ler. Ele voltou e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Isto.
Então esse incenso queimando continuamente aqui no altar, era como se as orações estivessem ali diante de Deus. O Senhor estivesse como que aspirando, recebendo as orações dos santos como algo agradável. Certamente esse incenso, imagino que não era como esses incensos que a gente vê por aí, né? Tem muitos... Pode até ser. Agora, o que eu acho interessante é que se seguir esse texto do Apocalipse, ele fala que o anjo tomou o incensário, encheu o fogo do altar e atirou a terra. E houve trovões, vozes, lâmpadas, e aí começa a tocar as trombetas. A impressão que dá é que são as orações dos santos que vão desenrolar, que vão começar a acontecer na terra as coisas, através da E dentro da realidade da figura é isso, né? As orações é que movem, né? Movem os acontecimentos, tem a ver com os acontecimentos, né? As orações precedem, né, o agir de Deus. Então está muito ligado aí esse incenso que continuamente na presença do Senhor, como as orações dos santos também constantemente chegando até o altar do Senhor. Mas nós vemos ainda nesse capítulo aqui, esse segmento, vemos aqui uma outra ideia que está aqui a partir do verso 11, que era o pagamento do resgate, né? E a gente vai ver que isso aí tem a ver com alguma coisa interessante. Vejam que aqui no versículo 10, alguém pode ler antecipadamente? Uma vez no ano, Arão fez expiação sobre os filhos do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele. Pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Muito bem. Vemos aqui então que uma vez ao ano Arão faria, né, Moisés no caso, não Arão, né, o sacerdote, faria expiação por ele pelas vossas gerações. Isso está aqui se referindo, né, não somente a Arão, mas também ao povo. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, nós sabemos que até hoje, né, os judeus comemoram o dia da expiação. É um dia especial, é um dia da purificação dos pecados. É um dia quando particularmente o judeu se limpa de tudo aquilo que ele cometeu de errado. É chamado o dia da expiação, que não está detalhado aqui nesse momento, mas o texto a seguir tem a ver com isso. Por quê? Continuando, para nós tem aqui o pagamento do resgate, vem aqui uma separação, mas essa separação é de ordem editorial. O texto é seguido. Por quê? Referente a esse dia da expiação, haveria o pagamento de um resgate. Vamos lá, versículo 11 e 12. Oi. Está perto, olha aí, ó. Yom Kippur. Eu devia ter trazido, eu tenho lá comigo no escritório uma folhinha judaica que me deram, e ali está os meses, né, que começa, na verdade, setembro é o primeiro mês do ano, né? Para eles começa em setembro o ano, né? Agora vai para 5.580, alguma coisa assim, o ano que eles estão vivendo. Mas o primeiro mês é agora setembro, outubro, é quando eles comemoram esse Yom Kippur, né? E é o dia da expiação mesmo. E nesse dia também tinha esse resgate, que Moisés vai receber a ordem do Senhor sobre isso. Disse mais? Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os anulares. Muito bem. Então, eles estão no deserto, né? Eles vão comemorar, lembrar esse dia, celebrar esse dia da expiação, dia do pagamento, e pagamento aqui é de pecados, na verdade. E nesse dia, todo o israelita de 20 anos para cima, ele iria pagar
um ciclo. O valor era um ciclo, né? Um ciclo se refere a 11 gramas aproximadamente. Se alguém tiver uma Bíblia e quiser verificar aí, 11 gramas aproximadamente de peso. Então era como se fosse uma moeda, um valor que eles iriam pagar como resgate. Essa moeda era entregue aos sacerdotes para serviço da congregação ou do tabernáculo, serviço da tenda, né? Tudo que fosse despesa, tudo que fosse gasto, ia ser também com esse valor, iria para o serviço sacerdotal. É 6 gramas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Porque é a metade de um ciclo, né? Por isso que é 6 gramas. O ciclo, na verdade, é 11 gramas, 12 gramas, tá? Então, por isso que está 6 gramas aí. O versículo 13 fala assim: todo aquele que passar ao arrolamento, dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor, tá? É interessante também uma observação aqui no versículo 15. Pode ler o versículo 15. O rico não dará mais de si, nem o pobre, menos quando der a oferta ao Senhor, para fazer expiação pelas nossas almas. Veja que coisa interessante. Por quê? Em geral, quando alguém tinha que oferecer um sacrifício, por exemplo, quando ia oferecer sacrifício por alguém que tivesse posses, nasceu alguém, ia circuncidar e ia oferecer um sacrifício. O sacrifício era um novilho, se fosse um príncipe, era um cordeiro, se fosse alguém que não era príncipe. Mas se a família fosse pobre, oferecia 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia uma distinção de pobreza e riqueza. Aqui não. Aqui tanto o rico como o pobre. Por quê? Porque na verdade é como se fosse o valor dessa alma. E o que a gente vê com isso? Que é como se estivesse dizendo: olha, a alma, tanto do rico, daquele que é diplomado, como daquele que é o mais pobre, é o mesmo valor. Né? Não tem diferença. Então, nesse caso aqui, não tinha o pobre oferecer 1/10 de um ciclo e o rico oferecer meio. Não. Seja rico ou pobre, por quê? Era o valor da alma. E aí, não tem diferença. Acabou. Né? Não tem diferença. Um vale tanto quanto o outro, né? Não há critério, né, só para nós humanos, né, a tal pessoa vale, né, tem um valor maior. Por quê? Porque é um doutor, porque é um deputado, é um senador, tem um valor maior. Isso aos nossos olhos. Como alma, ele tem tanto valor quanto a pessoa mais simples e pobre dessa terra. É isso, não tem diferença, tá? Então, assim, diante de Deus, não é justo, só se for pegar, não é justo nenhum sequer, né? Todos pecaram, todos estão niveladíssimos aí, né? Muito bem. Então nós vemos aqui o pagamento do resgate. Vemos agora que ele vai então aqui para a bacia de bronze, né? Versículo 17 em diante. Pode ler alguém começar a ler, a gente vai parando aí. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Lá entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Muito bem, pode falar. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Muito bem, então vamos localizar lá. Vamos lá. Aí,
colocar lá. Opa, à frente, vai a outra, aquela, essa. Então está aqui. A bacia de bronze estava aqui, ó, entre o altar e a tenda. A bacia de bronze estava aqui. Por quê? Aqui praticamente é a porta. Lembrando que tudo isso daqui é uma figura que se tem em mente. Não temos como dizer era assim, mas é uma noção, tá? Então a bacia ficava aqui próximo à tenda. Por quê? Porque antes do sacerdote que entrou aqui pelos portões entrar na tenda, ele precisava se lavar. Isso tem um sentido importante, né? Ele precisava se purificar. Diz aqui o verso 20, lido, né? Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Esse lavar com água significava purificação. A gente tem falado aqui, não é entrar de qualquer, vou chegando e vou entrando de qualquer jeito, não. Essa água simbolizava como se ele estivesse se purificando dos seus pecados para entrar na presença de Deus. Nós lembramos, por exemplo, quando falamos do batismo, o batismo simboliza, né? O batismo em si não nos purifica os pecados, mas ele simboliza. E a ordem do Senhor é para que todo aquele que nele crê passe pelo batismo. É uma ordem. A gente fala, mas e por que tanto rigor? Porque simboliza a purificação. Se recusar, uma recusa a ser batizado é desprezar a santificação, a pureza que Deus exige. Então aqui né, a ordem era séria: se lavarão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Ou seja, lembre-se que todas as manhãs e à tarde, Arão, aliás, no caso seria Arão e os filhos, teriam que chegar lá naquela outra figura que tem lá, eles teriam que entrar aqui na tenda para acender a lâmpada, para acender o incenso, e eles não poderiam entrar lá sem antes se purificarem. Sem antes se purificarem para ministrar ao Senhor. Essa ordem dada aos sacerdotes nos adverte ao cuidado e reverência no preparo que devemos ter para nos colocar diante de Deus. Nós vivemos, a gente fala, mas hoje é tempos diferentes, né? A gente sempre, de fato, é tempos diferentes. Nós não somos mais legalistas, mas o que nós temos que tirar é o princípio. E o princípio permanece. Não é mais os costumes como aqueles, não é mais a cerimônia exatamente como aquela, mas o princípio de nos colocar com reverência, com respeito na presença de Deus é o mesmo. A gente às vezes fala, eu não posso ir com a mesma roupa que eu vou para a praia, vir para a igreja, é diferente. Muitas coisas que a gente, às vezes, hábitos que a gente tem fora, não cabe na presença do Senhor. Então o princípio permanece. Ainda que nós não temos mais uma tenda como aquela para entrar, não temos que passar ali para entrar no santo lugar, não tem que se banhar, mas há um princípio que deve ser observado. Quando, por exemplo, nós chegamos aqui na igreja, é oração, é nos preparar para o culto. A gente tem sempre, assim, temos procurado, na nossa igreja não tem muito esse hábito, né? As igrejas romanas, era um silêncio que até se você andasse pelo chão, você andava evitando fazer barulho, de tal era o silêncio que já reinava naquele que já reina naquele ambiente, né? Nós não temos o radicalismo, digamos assim, o que eu vou chamar aqui, a ideia farisaica de não, mas nós temos que reservar o princípio. A igreja é um ambiente diferente, né? É importante a gente se preparar para o culto, é importante chegarmos aqui, nos preparar, estarmos em oração, estarmos pedindo a Deus que cuide da nossa vida, do pregador, do louvor, de tudo aquilo que vai se passar nesse momento. Então,
é um momento de preparo, e é um momento que a gente precisa observar alguns princípios. Quando nós vamos, por exemplo, prestar culto, normalmente no nosso culto nós temos aquele momento de confissão de pecados, né? Tem um momento de contrição, sempre temos. Por quê? É importante nos colocarmos dentro desse caminho para chegar diante de Deus. Então, o princípio que o texto oferece permanece ainda para que nós possamos observar. Cremos que até hoje a Igreja do Senhor deve manifestar reverência e zelo, particularmente nos momentos de culto. É importante, nós temos falado para a igreja no domingo à noite, nós não temos esse hábito, mas às vezes tem alguns irmãos que ajudam de outras igrejas, que às vezes chegam, se ajoelham para orar. Você já deve ter reparado isso. Alguns irmãos têm esse hábito, chega, se ajoelha para orar antes de começar o culto. É algo que a gente precisa respeitar. Então, enquanto nós chegamos aqui, não adianta entrar aqui no culto e começar a falar sobre, e aí, como é que foi? Não é o momento, né? É o momento da gente estar se preparando para cultuar a Deus. Então, isso deve ser observado, deve ser considerado, né? Mas é difícil, às vezes, estabelecer esse equilíbrio entre a liberdade de culto e a reverência. Alguns vão para o extremo na reverência, e às vezes isso tira a liberdade. Outros vão no extremo na liberdade, e isso afeta a reverência. Tem que haver um equilíbrio. Conheci pastores, talvez vocês tenham conhecido também pastores que, se eles estivessem pregando e uma criança saísse correndo daqui, ele parava a pregação, esperava a criança chegar até um lugar em que não estivesse correndo, ou que alguém tomasse a criança nos braços. Aí quando a criança estivesse no braço de alguém, aí continuava a pregação. Fala, dona Tabel. Ela está lembrando do reverendo Eucias, né? O pastor que nos batizou, eu me lembro bem, estava no sermão e fazer psil no culto. Era americano, tem um lembrando, fazer psil, e se uma criança chorar, que deu uma sair. Então, se a criança chorasse, pedia para a mãe sair com a criança. Fala, Samuel. Pastor, essa mesma igreja, referente ao pastor Paulo, o pastor, ao término do culto, depois do amém, as pessoas não se levantavam para ir embora, as pessoas oravam antes de se levantar para descer de lá da igreja, depois do amém. O pós-luz acabava, dava o amém, gritos, né, que chamam, aí os irmãos todos estavam orando nos bancos, se levantavam após orar individualmente para sair para o casa. E aí eu lembro, o senhor comentou coisas de contar as histórias para que não se perca a memória, que é o Salmo 78. Eles contaram os pais e devolveremos os nossos filhos. A paz é a nossa. E não trazer a referência dos dias de hoje, né? Deixar que as ideias, as urgências da nossa vida façam que a gente tem que sair correndo dentro da igreja, onde deve ser o local onde a gente deve se transpirar para os estados. É verdade. Então vocês vejam que tem muita história sobre essa questão da gente, né, de nós na presença de Deus no culto. Então havia assim, o princípio, como eu disse, existe e é importante. Agora, esses limites, a gente precisa ter em mente isso, né? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma maneira. Eu talvez não tenha jeito para chegar durante o culto, se alguma criança correr, e falar alguma coisa. Isso não muda o princípio. Isso não muda, isso não significa que pode correr.
Significa que alguém, o pai, a mãe, ou alguém com jeitinho, vai lá. Mas nós vemos que o princípio de reverência, de respeito, de entender que a casa de Deus é um ambiente diferente, isso é importante a gente mostrar para as crianças, né? Elas vão crescer com isso. Agora tem que ter tudo, gente, tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite, né? Às vezes o exagero também pode trazer uma consequência. Então é difícil dizer, conduzir isso na medida exata, né? Como deve ser, tá? Fala, dona Marlene. Aqui na Praia Grande, especialmente, eu estranho até hoje, porque lá Olha aí, tá. de respeito, o senhor está falando e eu estou comentando com ela aqui, o senhor está falando outra coisa, entendeu? Porque em Cascavel podia ser na igreja ou em reuniões de clubes de serviço, que quando um fala, todo mundo fica quieto. Então, mas isso é E até hoje eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu até sou mal vista, porque às vezes eu falo. Mas, então, quando vocês ouvirem alguém falar, não estranha, tem de fato um princípio, né? Então, tem que... tem coisas que são difíceis, não são simples de lidar, mas os princípios, o princípio permanece, né? Vamos lá, os estranhamentos, vamos lá, fala agora. Santa Ceia. Começava a conversar com a pessoa lá. Estranho aquilo, eu achei muito estranho. Inclusive, uma vez que o Natan estava falando sobre isso, eu falei, Natan, por que é assim? Aquilo não é assim, não é para ser assim. É que as pessoas fazem assim, né? A simplicidade não significa que tem que perder a reverência, né? Então, de oração para você mesmo. sim, esse é um momento adequado para estar, né, pensando na obra do Senhor, naquilo que Ele fez, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor por poder participar da ceia, né? Enfim, é um momento, como toda a parte do culto, que deve ser vista, né? O culto deve ser sempre visto dessa forma. A gente vê muito outros jovens, às vezes estão lá, às vezes eu percebo, estou aqui, os jovens lá estão trocando ideia, brincando, um rindo com o outro, acho que viram alguma coisa, alguém mostrou lá no celular. São coisas, né? São coisas difíceis. Era mais fácil administrar isso nos dias de Moisés. Naqueles dias era mais fácil administrar. Mas hoje é muito complicado essa coisa. Tem gente que o culto está acontecendo aqui e a pessoa está olhando para o celular, vendo o que está acontecendo, aí o celular vibrou, ele já para, já vai ver o que está acontecendo. São coisas que de fato ferem o princípio que nós estamos vendo, né? Lá num dos textos, acho que é de Abacuque, diz assim, num dos textos, né? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né? Na casa do Senhor, né? Então, a gente vê que tudo isso é importante, e a gente às vezes vai perdendo de vista. O mundo, né, reverência, respeito, são coisas que o mundo hoje está deixando de lado, né? Mas todo mundo me achou assim, isso é estranho, porque eu tenho 3 horas na casa
Tem coisas que, né, o povo estranha e que de fato não é o hábito comum, mas a gente precisa, claro, eu entendo, mas tem coisas que a gente precisa de fato, né, prestar atenção em alguns princípios da Bíblia. Fala, Tiago. A Ana deve ter deixado algumas aí, fala. O ideal de tudo isso, né, é a gente ensinar para as crianças em casa, né? É em casa que você ensina. É lá que você diz, ó, quando chegar lá, não vai agir assim, porque se você agir assim lá, nós vamos conversar aqui. Mas não deixa de conversar mesmo. Senão elas vão falar, é só ameaça, nunca resolve. Então, esse princípio, né, que nós estamos falando, é importante, lógico, pode ter um pastor. Pastores são diferentes, eu tenho uma personalidade, mas tem pastor que tem outras personalidades, que às vezes são mais, sei lá, mais liberais ou menos liberais, né? E as coisas vão sendo, mas independente de qualquer coisa, é como eu estou dizendo, o princípio da reverência, do respeito dentro da igreja permanece. Fala. A minha mãe, nós éramos em 11. Opa, olha aí, ó. Éramos em 11. A minha mãe mandava a gente ir no banheiro, tomar água, e na hora do culto não era para ninguém sair. E nem falar. Ela só olhava, ela não falava, obrigada para dentro, ela só olhava. Porque ela já tinha falado em casa. É diferente, os tempos mudaram, infelizmente não foi só os tempos, né? Sim, é isso mesmo, né? A Elisana fala, ela também é de berço, né? Diz que quando eles faziam qualquer coisa, o movimento começa a se mexer na cadeira, a falar, diz que vinha um beliscão. Sim, não podia nem chorar, continuava olhando para frente, porque então a gente vai falar, nossa, a moderna psicologia, de jeito nenhum vou pegar o meu filho. E aí nós vamos vendo o resultado na sociedade que a gente está vivendo, mas a igreja proporciona entendimento para tudo. A gente vai ouvir e aplicar, ou vai deixar de lado e viver a nossa própria experiência de família quanto a essa questão, tá? Mas os princípios, então, que nós vemos aqui, são princípios que cabe a nós, que deve ser aplicado hoje na igreja, né? Para alguns limites, para uns são exagerados, para outros são liberais. É difícil você estabelecer exatamente, se a Bíblia te falasse aqui, ó, vamos ver o que a gente tem que fazer no culto, e aqui na Bíblia, Moisés, escreve aí, Moisés. Deus não colocou isso. Deus deu princípios. São os princípios. Não precisa ele detalhar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O princípio, você está na presença de Deus, né? Vê como é que você anda, né? Cuida dos teus pés e assim por diante. Então, as coisas, né, muitas vezes inconvenientes no culto, muitas vezes acontece. Falei do uso do celular,
né? Salvo para a leitura da Bíblia, se a pessoa consegue restringir-se o uso do celular à leitura da Bíblia, né? Às vezes conversar. Não é o momento conversar durante o culto, durante a ministração da palavra, dar atenção a outra coisa que não o culto. Senta alguém na nossa frente com uma criancinha, acabou o culto. Aí a gente fica... Gente, aí enquanto você faz assim, o outro que está do seu lado começa a participar com você da situação, da cena. O outro que está do lado de cá também, acabou. Não é o momento, a criancinha bonitinha está ali, amém, que bom, deixa a criancinha ali, deixa eu prestar atenção no culto. Alguém começou a conversar comigo, aí, tá bom, tá, olha para o culto. Mas nós nos distraímos facilmente, e isso não deixa de ser uma falta de reverência, uma fuga do princípio que cabe quando nós estamos na casa de Deus, tá bom? Pode falar. Fecha a porta na hora da oração. E algumas pessoas até reclamam por isso, mas eu estava trabalhando realmente. Antigamente não tinha porta, eu sabia que atrapalhava a oração aqui, e o pessoal entrando e saindo. E aí eu ouvi algumas pessoas reclamando que o diácono tinha deixado a pessoa entrar. Então, assim, uma pessoa não quer seguir uma norma, uma regra, né, que foi imposta para ela. É porque o que acontece? Nós ensinamos... Às vezes nós temos o princípio. Aí a gente vai tentar fazer o povo seguir o princípio. Aí complicou. O princípio existe. Só que quando você começa a cercar para que o princípio seja observado, é um problema. É que nem... eu me lembro, isso aconteceu, um fato. Uma pessoa numa igreja, acabou o culto. Aí o diácono estava na porta. O que ele fez? Ele fechou a porta para ninguém passasse enquanto o pastor não chegasse, enquanto o pastor não passasse por lá. Aí veio o irmão e ele falou, mas você não pode me impedir de eu passar. E ele tinha razão, o diácono tinha razão, e aí você vai entrar numa situação que é muito complicada. Então tem coisas, você tem o princípio, você ensina, mas quando dentro da igreja você vai fazer cumprir esse princípio, aí não é simples. É mais fácil você lidar numa empresa. Numa empresa é assim, você não concorda com os termos da empresa? Por favor, passa no departamento pessoal, acerta as contas e vai embora. Na igreja você não pode lidar com as pessoas dessa forma. Então você entra num conflito de às vezes de ser tolerante, de às vezes não tomar uma posição mais dura, né? Por quê? Porque é complicado, que nem nossa, que vamos falar no nosso caso. Acabou o culto, qual é a última palavra que o pastor fala quando acaba o culto? Todo mundo conhece já a sentença, não precisa. Agora, o que acontece? Às vezes quando eu saio tem um grupo que vai e tal, eu displicente, eu não entendeu, eu não sei, tá lá. Aí vem um diácono e vai trancar a porta, não passa. Eu já falei diáconos, eu falei, foi pedido. Você vai trancar a porta, vai criar uma situação, se tiver alguém mais indisposto, vai gerar uma situação. Então não adianta nós obedecer os nossos princípios, olha, aqui é assim, trancou a porta e ninguém passa. Eu particularmente, não é o meu estilo. Talvez tenham pastores que defendam isso, não, mas tem que ser, a casa do Senhor tem que ser respeitada e acabou. E ele vai defender isso, ele vai ficar tranquilo com aquilo que ele vai defender. Eu não fico tranquilo com isso. Eu não fico, eu ensino. Ensinamos, pedimos, com amor, com jeito, com bom senso, com tranquilidade, mas não adianta às vezes impor. Então é muito complicado essa situação de você tem os princípios, mas aí, o que a gente vai fazer para o pessoal obedecer aos princípios? Se alguém abrir a boca, você fala de lá.
Não adianta, eu vou falar, vou fazer isso e vou ficar, caramba, falei com a pessoa agora, como é que eu vou? Tem gente que vai fazer isso e vai ficar, e vai dormir que nem um anjo. Não é, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Lá na corte de Davi, tinha gente que ia lá para o fronte da batalha e se sentia bem lá. Tinha gente que não ia, porque lá não era o lugar dele. Então a minha personalidade não dá para esse tipo de imposição. Dá para falar, para pedir, para dialogar, mas para impor é muito complicado. Mas quando se tratava aqui é o seguinte, o princípio aqui era sério. Se eles não se banharem para eles entrarem no templo, se eles não se purificarem, vão morrer. Aí é mais fácil, não sei se é mais fácil, que até a gente vê que até isso também, os filhos de Arão posteriormente, vocês vão ver, que eles ignoraram os princípios de Deus. Ou seja, mesmo você trancando a porta, alguém vai arrombar para passar. Então, é muito difícil essas coisas. Agora, é importante os princípios. Alguém orientou aqui na frente, o presbítero orientou, irmãos, quando nós chegarmos para o culto, vamos procurar ficar em silêncio, vamos nos preparar. Está avisado. A gente coloca lá um aviso, né? Por favor, fique em silêncio, aproveite um momento para orar, tal. Mas é difícil. A gente mesmo tem dificuldade para isso, né? Eu acho que é por isso que tem igrejas que o pastor entra lá por trás, ó, vem para cá. Acabou o culto, ninguém só vai lá. Agora, eu entro por aqui. Até eu tenho dificuldade para ser silencioso. Até eu preciso, por quê? Porque eu venho aí, meu irmão, aí vem que nem noivo, que o pessoal fala, você vem que nem noivo aí, que fica cumprimentando todo mundo. É complicado, tem umas coisas que a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver, mas é bom e é salutar, faz parte, tá bom? Nós vamos parar aqui então. Mas o senhor podia dar por trás da sua sala? A escada não foi feita para isso. Não foi para isso. A escada não foi para isso, não, mas independente disso, nós vamos. Mas vê que é bom a gente falar porque, né? Porque se o grupo que está aqui, olha, se o grupo que está aqui no domingo observar esses critérios, pode ter certeza, os que sentaram nas outras cadeiras vão falar, ué, esse pessoal está quieto? Esse pessoal está em silêncio? Faz diferença. Começa com às vezes a gente queria começar com 300, mas não dá. Então a gente começa com um grupo que tem, tomando posição. Entrou? Silêncio. Eu também vou tomar cuidado para quando entrar não ficar, oi, e aí, tudo bem? Mas a gente precisa, né, se render aos bons princípios. Fala, Heraldo. O prelúdio é feito para isso. Isso, né? Aquele momento de oração que a pessoa está concentrada com a música, inspirando a pessoa na oração, né? E então o culto não começa quando o pastor entra, começa quando a pessoa entra em comunhão. Piano, órgão. Sim. Mas se existe essa pessoa. No caso, né? O Heraldo está lembrando, né, um fato que a nossa igreja não tem esse hábito, né? Mas quando você entrar na igreja no domingo à noite, você chega às vezes, né, 6h20, por aí, os que chegam 6h20, o piano está tocando. Não é para você poder falar junto que não tem problema. É para você sentar, ficar olhando a Bíblia, orando e ouvindo ali um hino tocado ao piano. Chama-se prelúdio. Quando acaba o culto, algumas igrejas têm o pós-lúdio. Fica um hino lá, e geralmente nessas igrejas ninguém se levanta enquanto não termina o pós-lúdio. As pessoas ficam lá orando, ficam lá em silêncio. Acabou o pós-lúdio, aí se levantam e é assim, né? Se nós aqui observarmos isso, já vai valer a pena. Fala. Lá em Mauá.
A nossa igreja não tem essa cultura. Por quê? Durante muitos anos, gente, né? Durante muitos anos, o único que tocava aqui era eu. Tocava a guitarra tocava uma guitarra ou violão para a igreja e acabou. Então nós fomos crescendo, isso enquanto igreja já formada. Não era antes, enquanto igreja. Né? Teve período que às vezes eu fiquei, até alguns anos atrás, nem me lembro mais, alguns anos não, faz uns 10 anos mais ou menos. Mas uns 9 anos, era eu que tocava, então não tinha prelúdio, ninguém nem sabia o que era isso. Mas hoje nós temos aqui, graças a Deus, temos diversos pianistas que tocam, que podem fazer, que às vezes fazem, mas a gente, por não estar habituado, a gente fala junto com o piano. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, olha, a partir de hoje, vamos fazer assim, a partir de hoje, se os que estão aqui já se ligar e seguir a ideia, já tem uma boa fração da igreja aqui para seguir, tá bom? Vamos encerrar. Semana que vem nós falamos sobre o óleo da unção.